Olá viva, este é o Mentes Inquietas, o podcast do Região de Leiria dedicado à saúde mental. Este programa tem o patrocínio de Beatriz Godinho Saúde, Centro Hospitalar de Leiria e Politécnico de Leiria. Hoje conto novamente com dois profissionais do Centro Hospitalar de Leiria, Joana Correia, diretora do Serviço de Psicologia, e Cláudio Laureano, diretor do Serviço de Psiquiatria. O programa de hoje é dedicado aos transtornos de personalidade. Temos visto até em episódios anteriores do Mentes Inquietas que este é um diagnóstico associado a outros distúrbios. Penso que falámos disso, por exemplo, quando falámos da automutilação. E para percebermos exatamente do que estamos a falar, eu pedia para começar por definir o que é personalidade. Quem quer começar? Posso ser eu? Então, muito boa tarde. A personalidade basicamente são alguns traços que todos nós temos, que são características de alguma forma mais universais e que são combinadas de forma específica, uma espécie de ADN associada à nossa personalidade e que de alguma forma ajudam a categorizar as pessoas em função de características. Que características podem ser essas, por exemplo? Dr. Cláudio. Por exemplo, há pessoas que podem ser mais melancólicas, mais reservadas, outras pessoas podem ser mais extrovertidas, mais sociais, e isso são os tais traços. Claro que não é isso que faz o transtorno, não é? O transtorno depois surge quando esses traços da personalidade ficam mais exacerbados, mais rígidos, mais desadaptados, em que a pessoa tem problemas nos mais variados níveis, a nível familiar, a nível profissional, na escola, nomeadamente no relacionamento com outras pessoas. Portanto, essas desadaptações sociais que surgem dessa rigidez, dessa exacerbação desses traços, podem causar depois também bastante angústia, quer ao próprio, quer nomeadamente em relação com as pessoas na sua relação com as pessoas que o rodeiam. Pegando numa das características que referiu, por exemplo, uma pessoa mais melancólica, quando entra numa fase de transtorno, em que é que isso se traduz? Portanto, estas desadaptações podem causar. A maioria das pessoas acabam por ter já estes traços de base e depois, em períodos de maior instabilidade, eles ficam de facto mais acentuados. E com tudo o que depois isso acarreta. Enquanto que uma pessoa com um transtorno depois de personalidade tem alguma dificuldade em alterar os seus padrões de funcionamento, os seus modos de reação, mesmo quando estes padrões se tornam, digamos assim, ineficazes ou não a ajudam no seu dia-a-dia, enquanto que quem não tem, digamos assim, uma perturbação de personalidade, com mais facilidade consegue readaptar-se e alterar esses padrões de funcionamento. Portanto, estes padrões são chamados de mal adaptativos porque a pessoa não se ajusta, não se consegue adaptar às exigências depois das circunstâncias. Agora, de facto, esses padrões, esses traços variam muito em função da gravidade e também em termos da duração dos períodos de maior instabilidade. Doutora Joana, podemos dar outros exemplos? Relacionados com os transtornos Sim, de personalidade, sim. que efetivamente traços de personalidade todos nós temos. Eles podem estar ou mais ou menos ajustados ao nosso contexto e à nossa realidade. Quando nós falamos de transtornos de personalidade, nós falamos globalmente de 3 áreas específicas. Nós chamamos de clusters, o A, o B e o C. No primeiro nós encontramos pessoas com traços mais paranoides, mais desconfiadas, que acabam por se isolar mais num contexto de desconfiança do meio exterior. No cluster B, por exemplo, temos normalmente traços mais impulsivos, mais reativos, muitas vezes até associados a contextos de maior agressividade. Estamos a falar, por exemplo, de contextos associados a perturbações borderline ou até perturbações narcísicas, em que a pessoa acaba por ter traços que se distinguem bastante das pessoas à sua volta e que acabam por ter um traço de impulso mais marcado. Ainda desculpe, vou-lhe pedir para explicar o que é o borderline.
É considerada a personalidade do estado limite. É um tipo de personalidade em que a pessoa assume comportamentos associados a estado limite, lá está, a contextos mais limítrofes daquilo que é considerado mais aceitável no contexto de regra social. Claro que depois esta adaptação a este contexto vai depender do próprio contexto, do conjunto de regras que a pessoa assume, da cultura em que vive, do contexto social em que vive. Portanto, acaba por ser aqui um comportamento que nós associamos muitas vezes até mais desviante e mais marcado na vida dos outros, com mais impacto na vida dos outros, ok? Em contraposição, ou noutra esfera, no cluster C, nós encontramos personalidades com traços mais ansiosos, mais obsessivos, pessoas que são mais metódicas e que lá está, são traços que podem ser considerados perturbação, podem ser considerados desadaptativos, mas que efetivamente também podem ser considerados adaptativos em alguns contextos. O contexto é determinante, não é? Se falarmos, por exemplo, num contexto, se calhar vou correr aqui o risco de depois ser alvejada, mas se falarmos num contexto, por exemplo, de quem trabalha num contexto de contabilidade, se calhar ter um traço mais rígido e obsessivo vai ser altamente funcional. Se estivermos a falar de uma pessoa que trabalha num contexto artístico ou criativo, vai ser mais difícil de conseguir adaptar-se. E quais são os mais comuns? Os transtornos mais comuns? Aproximadamente 10% da população em geral terá uma perturbação de personalidade. Quando falamos de uma população já identificada com outros problemas psiquiátricos, essas percentagens sobem bastante. Agora, a perturbação de personalidade borderline será provavelmente aquela que terá uma maior prevalência. Há algumas que depois têm, por exemplo, no sexo feminino, a perturbação de personalidade borderline será de facto aquela que tem uma prevalência maior e é mais prevalente do que no sexo masculino, mas, por exemplo, a perturbação de personalidade antissocial é mais prevalente nos homens, ou tem uma maior incidência nos homens do que nas mulheres. Mas, portanto, a prevalência efetivamente é alta na população, mesmo na população em geral. E, portanto, as consequências também são diferentes em função do tipo de transtorno que estamos a falar. Mas podemos exemplificar, apresentar aqui alguns casos de consequências muito negativas que esses transtornos acabam por ter na vida das pessoas? O contexto de transtorno de personalidade assume aqui impacto principalmente em 2 fatores. Primeiro, na autoidentidade, na identidade que a pessoa acaba por definir para si e de que forma é que se encontra no contexto do seu mundo, do seu contexto de vivências, e depois no funcionamento interpessoal. Portanto, acabamos por encontrar aqui a combinação de 2 fatores que, quando se tornam adaptativos, perfeito. Quando há fatores que nos distinguem dos outros e que nos afastam do tipo de comportamento dos outros, do tipo de emoção, do tipo de pensamento, acaba por causar aqui alguma disfunção, porque se eu não me sinto integrado no contexto em que vivo, se me sinto diferente, se me comporto de forma diferente, muitas vezes isso acaba por assumir também uma questão até de invasão do espaço do outro ou impacto na vida do outro, acaba por haver alguma disfuncionalidade associada, o que faz com que aquilo que para algumas pessoas é adaptativo, para outras se torna desadaptativo e que se considera um transtorno. E o que se pode fazer, então, perante estes casos? Nas vossas 2 áreas? Como é que se tratam? Sim. O tratamento dos transtornos de personalidade, das perturbações de personalidade, consiste muito fundamentalmente em psicoterapia, que inclui psicoterapia individual e pode incluir também terapias de grupo. As terapias têm uma maior probabilidade de ser eficazes quando a pessoa naturalmente tem, digamos assim, se sente motivada para a mudança, porque senão é difícil. Naturalmente que a parte farmacológica também poderá ser importante, particularmente em algumas perturbações de personalidade, em que depois surgem muitas vezes comorbilidades ou quadros, síndromes, episódios depressivos, episódios de ansiedade, de dificuldade de controle dos impulsos, por aí fora, em que os medicamentos não curam,
de forma nenhuma, mas podem ajudar a controlar e, sobretudo, a estabilizar determinados momentos desses transtornos de personalidade. De facto, são difíceis de ser tratados, os transtornos de personalidade. Não, é uma doença que não tem cura, digamos assim, é uma doença para a vida, embora muitas vezes ao longo da vida há momentos de muito maior instabilidade e outros momentos em que de facto as coisas estão muito mais estáveis. E agravam-se com a idade? Ou a idade aqui não é relevante? Para a maioria das pessoas com transtornos de personalidade, esse transtorno causa de facto problemas e que muitas vezes podem amenizar ou não com o tempo. Há perturbações de personalidade em que a pessoa tem efetivamente alterações de comportamento e alterações adaptativas ao longo de toda a vida, mas normalmente as perturbações de personalidade surgem durante a adolescência ou ali no início da idade adulta, embora também possam surgir mesmo ainda na infância. E isso não é tão raro quanto isso, muito pelo contrário. Agora, depois a duração é muito variável. Há alguns tipos de transtornos de personalidade, por exemplo, o antissocial, ou o que tendem a melhorar, ou às vezes alguns traços a atenuar-se com a idade, e já outros às vezes, nomeadamente as perturbações obsessivo-compulsivas, é menos provável que isso aconteça. E na generalidade das situações os sintomas mantêm-se ao longo da vida. Temos que considerar que o ser humano se vai adaptando aos contextos e a partir do momento em que a pessoa vai identificando que tem alguns traços que não são tão contextualizados com a sua vida e com os seus pares, a pessoa vai modelando, à partida vai tentando modelar a um fator mais positivo, o que vai fazendo com que tendencialmente também haja um autoconhecimento superior e uma estabilização. Há muito poucos estudos nesta área da personalidade, ou já começam a haver alguns, mas não é uma temática que seja muito estudada. Mas dentro dos estudos que existem, principalmente com os cluster B, acaba portanto, a parte mais impulsiva, que agrava um bocadinho mais o contexto em que a pessoa vive e as pessoas à sua volta. Há estudos que dizem que a pessoa passa efetivamente por períodos de grande instabilidade, mas que ao fim de algum tempo vai tender ao equilíbrio, especialmente quando faz psicoterapia e quando é acompanhada num contexto clínico adaptado também. Até porque quando estamos bem, todos os contextos clínicos fazem sentido, ou todas as terapias fazem sentido. Quando não estamos tão bem, a área clínica mais especializada do que todas as terapias que existem à volta. Para terminarmos, o que se pode dizer a quem convive com pessoas que sofrem destes transtornos de personalidade? Bom, como é que elas podem ajudar, no fundo? É muito, sim. Isso depende também muito, naturalmente, da perturbação de personalidade que tivermos a falar. Mas, de uma forma geral, é importante agir com alguma empatia, ter também algum conhecimento sobre do que é que estamos, com o que é que estamos a lidar, para conseguir conviver da melhor forma com essas pessoas. De facto, em algumas situações é extremamente importante impor determinados limites, determinadas regras mesmo, mas também é importante ter essa empatia, até porque assim, a verdade é que as perturbações de personalidade terão um componente genético na sua causa muito, muito considerável, pelo menos é isso que hoje, à luz dos conhecimentos atuais, é reconhecido, mas depois os fatores ambientais têm também uma importância muito, muito grande e, de facto, esses fatores podem, de certa forma, muitas vezes amplificar esses traços desadaptativos ou, pelo contrário, até podem ajudá-los a estarem mais, digamos assim, o indivíduo conseguir lidar melhor com eles. E que ambientes são esses que ajudam a amenizar o problema? Ambientes mais estruturados, com regras, com limites, e não é só limites para a pessoa que tem a perturbação, é limite para nós também. Precisamos nós pares, acompanhantes, familiares, amigos, que também precisamos ter alguma autoproteção para estabelecer qual é que é o meu limite. Porque efetivamente são questões que muitas vezes colocam todo o contexto envolvente em causa. Mas deve ser um equilíbrio difícil entre a empatia e as regras.
É por isso mesmo até é importante que eles sejam acompanhados, de facto, por pessoas, para além de terem experiência, que também consigam, de facto, ter alguma empatia por estes doentes, porque senão, naturalmente, não é fácil. Hoje ficamos por aqui. Obrigada a ambos pela disponibilidade para nos falarem sobre este tema e obrigada a si que nos está a ouvir. Siga este podcast no site do Região de Leiria e nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Pode também escrever-nos para podcast@regiaodeleiria.pt. Até breve.